eu sou a Yaya Toledo e esse é o Ser Mulher no Mundo sobre sensualidade. Mas esse é o vídeo 2. Se você não viu o vídeo 1, volta lá e vê. Bom, falávamos das noções de sensualidade feminina que parecem passar muito mais pela corporeidade da mulher. Aí você vai me dizer, ai, com o homem também é corporal. Mentira! É muito mais a gente que tem tesão intelectual, por exemplo. Esses corpos também nos foram impostos. E falando especificamente da realidade das mulheres brasileiras, pouquíssimo tinha a ver com a nossa morenidade. No século XIX, o que fazia sucesso era o corpo ampulheta, moldado por aqueles espartilhos super apertados. E no século XX, o que fazia sucesso eram as nórdicas, loiras, de olhos azuis e pele bem branca. Ou seja, a gente não tinha espaço de se sentir bonita, não, só de se sentir inapropriada. Logo veio o padrão Barbie e, vixe, esse imperou, viu? Com ele, as cirurgias plásticas, que até hoje reúnem opiniões bastante contraditórias. Eu acho um absurdo, uma falta de aceitação de si, do seu espírito, da sua alma, só para aderir a padrões que nem são propriamente nossos, que nem dialogam com a nossa hibridez. Ai, quanto conservadorismo! A forma corporal importa sim no cotidiano. E pode beneficiar a mulher psicologicamente, emocionalmente e até profissionalmente. Eu super apoio, mulherada. Sejam felizes! Segundo os moldes do passado, a sensualidade servia para atrair o homem que deveria sempre tomar a iniciativa. Um horror, né? Mas antes do século XII, o rapto de moças era muito comum. Por isso a gente tem que ver essa iniciativa cortês do homem como alguma forma de evolução histórica também. Essa foi uma primeira alteração muito importante, mas que acabou determinando algumas funções. Cabe a ele dar o primeiro passo, elogiar a mulher, declarar o seu amor por ela, e cabe à mulher aguardar a iniciativa viril, não manifestar o seu desejo, fazê-lo esperar e assumir a direção do jogo, concedendo-lhe às vezes, um pouquinho de cada vez, os seus favores. Ixi, onde está escrito isso? Parece algo antigo, é porque é mesmo. Mas o quanto esse imaginário ainda resta dentro da cabeça de alguns homens e mulheres, isso é imensurável. Essa teatralidade se torna uma ação sem sentido no momento que o sexo se torna uma coisa livre e que a mulher não tem mais nenhuma dependência financeira do homem. É isso mesmo. Se a gente quiser, a gente chega, e se não quiser, não chega também. Cada um com seu jeito particular de seduzir. Afinal, sensualidade é 50% subjetividade, não é? Olha só. Então você também entende do assunto, amiguinha. A nossa era, como em tantos outros campos, é a era da sedução descontraída, pós-romântica. E, principalmente, bem-humorada. Claro, porque só com muito bom humor pra gente se sentir menos condicionada nesse jogo de sedução, a ser sempre a vítima ou a femme fatale. Nós somos seres humanos, nós não queremos ser personagens. A gente quer ter relações mais igualitárias com os homens, inclusive na hora de seduzir. Claro que isso não pode e nem deve fazer com que os homens se retraiam e nunca mais tomem a iniciativa. Meninos, nós queremos transitar entre as funções, não trocar de lugar com vocês, né? Não gosto de homem. Nós devemos reconhecer que matérias com título como Onde estão os homens? Ou Não se fazem mais homens como antigamente, elas não são lá muito generosas, né? E contradizem até o nosso próprio desejo de querer ser seduzida e também seduzir. O que acontece com os homens, na minha opinião, não é nenhum medo de mulher. É, na verdade, uma dificuldade em lidar com um mundo que agora privilegia relações de autenticidade,
de escuta de si mesmo e de comunicação intimista principalmente. Afinal, até pouco tempo atrás, para não dizer ainda ontem ou até hoje, os homens eram educados para expor suas mulheres como um prêmio, como um instrumento da sua guinada ao poder, uma rivalidade com outros homens por prestígio, admiração e inveja. Por isso que eu nem me misturo muito, eu nem gosto desse tipo de pensamento, não. Mas nem todo homem gosta também. Alguns se sentem até na obrigação de corresponder a essas expectativas mesmo não querendo. Não será uma maneira do machismo se voltar contra eles mesmos? Com certeza. Criaram um monstro, né? Por outro lado, na relação das mulheres, não é só amor, a paz e a harmonia que reinam, não. Nós também somos bastante vítimas desses preceitos arquetípicos. A violência entre casais homossexuais existe e vai desde essa objetificação do parceiro prêmio até a violência física mesmo, a agressão. Entre a comunidade de lésbicas e bissexuais da Marcha Mundial das Mulheres, eu já tive a sorte de pegar panfletinhos como esse, que desmistificam um pouco essa violência entre mulheres. Vocês criaram um monstro mesmo, né? Até com quem não tinha nada a ver com o assunto. Mas é claro que elas atribuem isso ao modelão heterossexual, né? Nunca à natureza violenta do ser humano. Enfim, eu acredito que ainda há muito o que se discutir. Nem de longe esses dois vídeos dão conta de abraçar toda a história, filosofia e comportamento da mulher quando o assunto é sensualidade. Mas existem algumas questões que eu queria pontuar melhor. A tríade da sensualidade ainda hoje é saúde, juventude e beleza. Então eu acho que está mais do que na hora da gente rever isso, com toda a delicadeza do mundo, claro, para que a gente não boicote a libido masculina com a fertilidade e nem se escravize em pensamentos higienistas completamente antinaturais. Por favor, pra ontem isso. Sobre a libido masculina, eu acho que cada um com seus problemas, né? A nossa herança histórico-cultural mostra que os homens sempre foram mais diretos em expor a sua libido e que as mulheres sempre foram mais veladas e misteriosas. Longe de ditar o que a gente deve fazer de hoje em diante, isso só nos mostra os nossos costumes, as ações a que estamos propensos por uma educação quase que osmótica. Então é muito importante que a gente tenha tolerância e paciência se a gente quer que a mulher seja mais liberta e que o homem seja menos invasivo na sua libido. Ai, gente, nada de inquisição pesada. Paciência, tolerância e diálogo, né? Não tolero e não tenho que tolerar. Minha libido não ofende ninguém, não chama ninguém de gostosa na rua. A gente tem que entender que quando o assunto é sensualidade, as mulheres têm sim certo privilégio em relação aos homens. Porque eles não conseguem ainda expor dentro do campo da sensualidade a sua libido de forma menos impositiva e opressora. Então vamos parar de usar isso como uma ferramenta de extremo sadismo. Porque se a gente acha injusto que eles façam isso quando o campo é o mercado de trabalho, por exemplo, por que a gente às vezes tem que devolver na mesma moeda? Ai, adorei! Chega de revanchismo, gente, vai! Boa vontade, vamos lá! Por quê? Porque esse é um dos poucos locais onde nós ditamos as regras. Muito cuidado com esse desapoderamento, viu, mulherada? Porque eles vêm e tomam. Eu vou ficando por aqui. Espero que os vídeos sirvam para o debate e que a gente possa levantar novas questões. Um beijo, valeu pela resistência e até a próxima.